Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a tabela periódica. A tabela periódica é muito importante no ramo da química, vocês vão ver muito ela no ensino médio, e dependendo da área que vocês forem seguir, depois se vocês forem fazer uma faculdade também, dependendo da área estuda também. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a tabela periódica. É bem legal trabalhar a tabela periódica, tá? Não é difícil. E a gente acaba conhecendo os elementos químicos que existem, né? Que nada mais é do que todos os átomos que compõem tudo. Quais átomos que compõem uma mesinha de ferro? O que compõe um gás que tá lá no bujão de gás, certo? Então, tudo isso a gente acaba entendendo com a tabela periódica, beleza? Então, vamos lá. Para começar, o que é isso? O que é a tabela periódica? Nada mais é do que um material que eles fizeram para organizar os elementos químicos de um modo informativo e prático. Quando você pega uma tabela periódica, você consegue facilmente identificar na tabela periódica o seu número atômico, consegue identificar, por exemplo, dependendo da família, do grupo que ele está, qual camada da última camada de valência que esse elemento químico tem, que é aquela distribuição eletrônica lá que a gente estava fazendo, da camada K, L, M, N, O, P, lembra? E também a gente consegue identificar em qual subnível parou essa distribuição eletrônica, lembram daquele S, do P, do S2, do P6, do D10, lembram? Tudo isso a gente consegue identificar só olhando a tabela periódica, a gente nem precisa fazer conta, veja só que coisa boa. Então, por meio dela, você pode buscar elementos químicos e localizá-los pelas suas características, sem ao menos saber o seu nome. Então, é bem legal. E o histórico? Bom, inicialmente, o químico que começou resolveu, né, organizar os elementos químicos em uma tabela foi o Mendeleev. Ele criou uma tabela periódica classificando os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Então, esse aqui é o Mendeleev, ó. O que é massa atômica? Lembram o que é massa atômica? Massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons, certo? Então, Mendeleev, ele classificava em ordem crescente os elementos químicos somando o número de prótons e nêutrons desse elemento. Aí, alguns anos mais tarde, veio Moseley e propôs a classificação dos elementos químicos de acordo com o número atômico. Lembram o que é o número atômico? É só o número de prótons, certo? O número de prótons que tem no átomo. E é o modelo atual até hoje, tá, pessoal? Esse modelo com o número de com o número de prótons, né, o número atômico, em ordem crescente, proposto por Moseley, que é utilizado até hoje, certo? E como que é a estrutura da tabela? Ó, prestem atenção, depois vocês vão fazer um trabalho, vai ter até mesmo essa questão. Como é a estrutura de uma tabela? Gente, uma tabela, ela é dividida em períodos e famílias, ou também são chamados de grupos. Então, às vezes vocês vão encontrar a palavra famílias, e às vezes vocês vão encontrar a palavra grupos, mas é a mesma coisa, beleza? O que é esse período aqui? Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica, ó. Só um momento. Deixa eu pegar aqui. Ó. Será que foi? Períodos é a linha horizontal, certo? A linha que vai de forma horizontal são os períodos. E as linhas que vão da forma vertical são as famílias ou grupos, beleza? Então, guardem isso na memória de vocês. Quando vocês estão falando em períodos, são as linhas horizontais. E quando a gente está falando em família, ou também chamado de grupo, são as linhas verticais, ó, essas linhas aqui, ó, verticais, essas, tá? E aí, isso aqui é muito interessante, a gente saber o que é período, o que é família, porque a gente consegue identificar. Sabe aquele jogo Batalha Naval, que tem, às vezes, até tinha lá no Bom Dia e Companhia?
a batalha naval. O participante falava o quê? Falava uma letra na vertical, certo? E uma letra na horizontal, que daí você consegue descobrir o elemento químico daquele quadradinho, igual uma tabela, igual uma batalha naval. Por exemplo, se eu falar para vocês, me digam o elemento químico que está no período 5 e na família 2. Então, ó, período 5, qual que é o período 5? É essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é o período 5, certo? Como que eu sei? Conto ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1 quadradinho, 2 quadradinho, 3 quadradinho, 4 quadradinho, 5 quadradinho. Então, o período 5 é na linha 5, tá? Então, qual que era que eu tinha falado mesmo? Período 5, família 2. Como que eu sei as famílias? Conta lá em cima, ó. Uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, qual é o elemento químico que está no 5º período e na 2ª família? É o estrôncio, ó. Por quê? Tá na 5ª família e no 5º período e na 2ª família, ou 2º grupo. Entenderam? É muito fácil, né? Ou, quer ver? Elemento químico que está no 4º período e na família 3. Vou dar um tempo para vocês pensar. 4º período e família 3. Olhem só. Período 4 aqui, família 3 aqui. É o escândio, certo? Então, vejam, é fácil, é muito fácil, é muito legal trabalhar com tabela periódica. E é como se fosse jogar mesmo uma batalha naval, né? Bem facinho. Então, vamos lá, continuando. Aí, aqui, gente, tá explicando para vocês que os períodos, quando a gente consegue identificar os períodos, percebam que eles são em 7 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Deixa eu ver se tem um jeito de apagar isso daqui, sabe que nem sei. Apagar todas as anotações. Aí. Então, olhem só. São 7 períodos. Esses 7 períodos, eles querem dizer que são aquelas 7 camadas de energia que a gente via lá na distribuição eletrônica. Lembram que tinha a camada K, camada L, M, N, O, P, Q? Lembram? Então, olhem só. Cadê minha caneta de volta? O primeiro período vai ser o período K. Cadê? Nossa. K, período L, M, N, O, P e Q. Olhem só. Então, o meu primeiro período vai ser o período que vai todos os elementos químicos que estão nesse período aqui só vão ter a primeira camada de valência, que é aquela primeira camada de energia, tá? Os elementos químicos que estão no segundo período, todos eles, quando a gente fazer aquela distribuição eletrônica, mas que distribuição eletrônica é essa, professora? Lembram, gente, que a gente fazia 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Lembram aquele... Deixa eu ver se tem aqui pra frente. Esse aqui, ó. Quando a gente fazia essa distribuição eletrônica, lembram? Tinha a camada K, camada L, M, N, O, P, Q. Então, vejam, os elementos químicos da tabela periódica, eles estão organizados nesse sentido. Olha como é fácil. Você não precisa nem fazer aquele cálculo para você conseguir identificar lá na tabela periódica. Porque você sabendo se está no primeiro período, você já sabe que que esse átomo, ele só vai ter uma camada de elétrons. Quando você olha para o período 2, você percebe que esses átomos que compõem aqui o período 2, eles só vão ter 2 camadas com elétrons.
A camada que, o período que os átomos que estão no período 3, eles vão ter um átomo que tem 3 camadas de elétrons. Os átomos que estão aqui, os elementos químicos que estão aqui no período 4, eles vão ter 4 camadas de elétron e assim por diante, tá? Então, ó, tá super organizado, super bem organizado, tá bom? E outra coisa, gente, daí nós temos 18 grupos, ou também chamados de famílias, né? Que são essas colunas aqui, tá? Quando você observa os grupos, você consegue identificar os elementos químicos que terminam na distribuição eletrônica no mesmo subnível e no mesmo número de elétrons. Então, voltando para cá, olhem só. Todos os elementos todos os elementos químicos dessa família aqui, ou desse grupo aqui, todos eles vão terminar em S, no subnível S, daqui, ó, desse subnível S aqui, P tinha o D, lembram? Então, todos os elementos químicos dessa família aqui, eles vão terminar em S e o seu número de elétrons vai ser o mesmo para todos eles, todos eles, que vai ser 1. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Então, olhem só. Os elementos químicos que estão aqui, ó, eles vão terminar em S. Lá na distribuição eletrônica, tá? Os elementos químicos que estão aqui, eles vão terminar em D. Os elementos químicos que estão aqui vão terminar em P. E os que estão aqui, isso aqui cortou, tá, pessoal? Mas pra frente vai ter a tabela periódica inteira. Vai ser em F, beleza? E detalhe, essas duas famílias aqui, elas terminam lá na distribuição eletrônica, quando a gente faz a distribuição eletrônica, elas terminam em S. Essa primeira família aqui, quando a gente faz a distribuição eletrônica, todos eles vão terminar com um elétron só na última camada, um elétron. Dessa família aqui, que também termina em S, todos eles vão terminar em 2. 2. Vejam só, um exemplo. Distribuição eletrônica do potássio. Vamos voltar, onde que tá o potássio? O potássio tá aqui, ó, potássio, tá? Cadê? Aqui está o potássio que a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Lembram o que eu preciso saber para fazer a distribuição eletrônica? Eu preciso saber o número de elétrons. E como que eu faço para saber o número de elétrons? Eu olho o número atômico, que é o número de prótons. Sabendo o número de prótons, num átomo neutro, eu vou saber o número de elétrons, certo? Então, o potássio, ele tem 19 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição eletrônica? Vamos lá para a regrinha de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, deu quanto até aqui? 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Pessoal, se vocês estão com dificuldade de lembrar dessa distribuição eletrônica aqui, dá uma olhada lá nas nossas últimas aulas que eu explico bem certinho como que faz, tá? Então, ó, somando lá na distribuição eletrônica de Linus Pauling. Para que eu tô fazendo isso, gente? Para descobrir qual vai ser o meu último subnível lá da distribuição de elétrons desse átomo do potássio, tá? Então, 1s2, 2 elétrons, mais 2 elétrons, 4 mais 6, 10, certo? Mas o potássio é 19, como a gente viu. O número de elétrons dele é 19, então eu preciso chegar no número 19. Então, vamos continuar. 10 mais 2, 12, mais 6, quanto que dá? 18. 18, certo? E agora, o próximo é o 4s2, né? Seria 2. Mas eu tenho os 18 elétrons, eu só preciso de mais um para fechar 19. Então, 4s1, né? Então, veja, terminou em 4s, no S e com 1. E vejam só onde que está o potássio, na família que termina em S e 1. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do berílio, do magnésio, do cálcio, do estrôncio, do bário e do rádio,
vocês vão ver que esses elementos químicos aqui, todos eles vão terminar naquela distribuição eletrônica em em S2, tá? Tá meio ruim aqui, em S2. Todos esses aqui vão terminar em D, né? Daí vai ter que fazer distribuição eletrônica. Todos esses aqui vão terminar em P. Então, mais uma vez, né? A tabela periódica está super organizada nesse sentido também. Então, olhem só. Tendo como esse exemplo do potássio, todos os elementos químicos do grupo 1, que é esse grupo aqui, o grupo 1, terminam em S1 na sua distribuição eletrônica. O que eu mais quero que vocês guardem da tabela periódica é isso daqui, gente. O que é período? São as linhas horizontais. E o que é família ou grupo? São as linhas verticais. Então, quando eu pedir para vocês período 4, é só vocês contar a quarta linha na horizontal. Quando eu pedir para vocês família ou grupo 17, vocês vão contar assim na vertical, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vocês vão saber que é dessa família aqui que eu tô falando. Entendem? Vejam como é fácil, né? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, perguntem, senão vocês vão ficar sem saber como fazer o trabalho posteriormente, tá bom? E aqui o que eu expliquei é para vocês saberem, tá? Não é que eu vou cobrar de vocês saberem, digamos, se bem que é fácil, né? O período, saber os períodos e qual camada eletrônica que termina determinado átomo. A camada 1 vai terminar na camada K, camada 2 vai terminar na camada L, camada 3 na camada M. E os grupos, né, as famílias, só para vocês saberem que elas estão organizadas nesse sentido. Depois que você faz a distribuição eletrônica, o subnível que terminar aqui vai estar lá num grupo. Todos os elementos químicos de um grupo vão terminar naquele subnível e com aquele número de elétrons. Entenderam? Se aqui é o subnível S, todos vão terminar no subnível S. E se o último número de elétrons é 1, todos vão terminar em 1. E assim por diante. Outras características da tabela periódica. Vocês vão se deparar com os símbolos. O que é o símbolo? Essas letras grandes aqui pode ter uma letra maiúscula ou duas, uma maiúscula e uma minúscula. Gente, isso daqui é importante, tá? O símbolo, ó, hidrogênio, é fácil. Hidrogênio começa com H, o símbolo é H. Mas vejam que não é exatamente assim. Por exemplo, aqui, ó, o estrôncio. O estrôncio, ele começa com ES, mas o símbolo dele é SR. Por que isso? Porque não ia... Vejam, tem coisa que repete aqui o início, ó, repete o início de algumas palavras, né? O estrôncio, ó, estrôncio e o escândio começam com as duas letras iniciais. Então, se fosse só as duas letras iniciais, já ia dar problema, certo? E também tem muito a ver com o país em que esse elemento químico foi descoberto, né? Às vezes, em um determinado país, tal palavra começa com determinada letra, daí digamos assim, a pessoa que descobriu esse elemento químico é quem dá o nome para ele, é quem escolhe o símbolo para ele, tá? Até hoje são descobertos todos esses elementos químicos aqui. Isso não significa que todos já foram descobertos. Muitos químicos ainda estudam, tentam descobrir novos elementos químicos, possivelmente existem mais elementos químicos. Até se vocês pegarem lá a primeira tabela periódica que foi confeccionada, não tinha todos esses elementos químicos aqui, porque eles foram sendo descobertos ao longo do tempo, tá? Então, os símbolos vão ser essas letras grandes. Detalhe, quando o símbolo for composto por duas letras, a primeira sempre é maiúscula e a segunda sempre minúscula, tá bom? Segunda característica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico.
Então, nos períodos, o número atômico aumenta da esquerda para a direita, tá? E nos grupos ou famílias, o número atômico aumenta de cima para baixo. E terceira característica, os elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles fazem parte do grupo 3, que é esse grupo aqui, né? Essa família 3 aqui, estão vendo? Só que não ia caber, olha quantos que são, ia ficar muito larga, ia ficar muito extensa essa tabela periódica. Então, eles resolveram puxar aqui umas flechinhas, podem ver que tem, ó, em todos, tá? Em todos no grupo 3 tem 2 quadradinhos em branco, e daí aqui embaixo que vai estar os elementos químicos que continuam esse grupo 3 aqui, estão vendo? Ó, aqui 2 quadradinhos em branco, e os lantanídeos e os actinídeos, eles vêm aqui para baixo, mas é como se fosse uma continuação do grupo 3, tá bom? Continuando, agora a classificação dos elementos químicos. Gente, os elementos químicos, eles podem ser divididos em metais, que são esses roxinhos aqui, semimetais, esses azuisinhos, não metais e gases nobres. Existe atualmente uma classificação em que junta aqui, ó, semimetais e não metais em uma coisa só, falando que tudo é não metais, tá? Então, vocês podem encontrar desses dois jeitos, sendo separado por metais, semimetais, não metais e gases nobres, ou metais, todos esses aqui juntam semimetais e não metais em não metais e nos gases nobres, tá? E hidrogênio, beleza, gente? Então, a classificação dos elementos químicos é simples, guarda lá. Hidrogênio, metais, semimetais, não metais e gases nobres, beleza? Outra coisa que a gente consegue identificar, como eu já tinha falado para vocês, na classificação dos elementos químicos, a gente consegue também identificar aqui os subníveis, né? Na verdade, não tem a ver com a classificação dos elementos químicos, eu só coloquei aqui no desenho porque eu achei que esqueci que eu tinha caneta para desenhar, mas eu já tinha feito isso para vocês aqui, né? Lembrando, então, só relembrando. O grupo 1 e o grupo 2, eles vão terminar no subnível S. Do grupo da família 3 até aqui vai terminar no subnível D. Desse grupo até aqui na família P. E os lactinídeos e actinídeos no subnível F. Beleza? Só relembrando, né? Ó, para vocês terem uma noção aqui, o cromo. O cromo, ele tá mais ou menos aqui, né? Ó, aqui tá o cromo. Estão vendo? O cromo tá aqui. Então, os elementos químicos que estão aqui vão terminar em D, correto? Querem ver como bate bem certinho? Vamos fazer a distribuição eletrônica do cromo. O cromo, então, ele tem o seu número atômico, deixa eu ver aqui, 24, tá? Então, a gente tem que dividir em 24. Vamos lá. 1s2, 2s2, 4. Mais 2p6, 10. Mais 3s2, 12. Mais 3p6, 18. Vem aqui para baixo no 4s2, 20. Volta lá no 3d, 4, 24. Olha só, terminou em D. Terminou em D, beleza? D. E todos os que estão nesse grupo aqui vão terminar em D4, igual o cromo. Porque, como eu expliquei para vocês, a tabela periódica está organizada assim, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho dessas características desses elementos químicos, que são os metais, os semimetais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Então, os metais. Os metais, eles são a grande parte aqui dos elementos químicos. Eles representam 75% de todos os elementos químicos. Os metais, eles possuem brilho, eles têm a capacidade de conduzir calor e eletricidade, então eles são ótimos condutores de energia. Por isso que um fio elétrico, ele é composto de metal, né? Ele não é composto de plástico, por exemplo, ou de vidro, certo? Os fios elétricos, eles são compostos de metais.
São dúcteis e maleáveis, ou seja, você consegue moldar eles de um jeito que você quiser, numa roda, sei lá, numa peça específica, você consegue moldar esse metal do jeito que você quer. São sólidos, todos os metais são sólidos em temperatura ambiente. Então, quando vocês encontrarem sólidos, eles são sólidos. Quando vocês encontrarem um metal na natureza, em temperatura ambiente, eles são sólidos, tá? Agora, quando você coloca esse metal numa super temperatura, uma temperatura muito alta, ele funde, ele derrete, né? E depois daí você consegue moldar ele do jeito que você quer. Então, mas em temperatura ambiente, todos eles são sólidos. Quando formam compostos, ou seja, quando um átomo de metal ele se junta com outros elementos químicos, ele acaba perdendo elétron, tá? Aí nós temos os não metais, que são esses aqui, certo? Vejam aqui, os metais, bicicleta, barras de ponte, talheres, né? Existem vários utilização do metal no nosso dia a dia. Agora, os não metais. Os não metais, ao contrário aí dos metais, eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Então, como eu falei para vocês, são aqueles materiais que vão produzir plástico, vidro, né, coisa de tecido, coisas assim, tá? Em temperatura ambiente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Então, diferente lá dos metais, que eram só sólidos, os não metais, eles na natureza podem ser encontrados tanto na forma de sólidos, quanto na forma de líquidos, quanto na forma gasosa, beleza? E a maioria, quando é sólido, a maioria é bem frágil, tá? Não é um sólido, assim, resistente, beleza? Semimetais. Os semimetais, eles são sólidos em temperatura ambiente, eles conduzem calor e eletricidade melhor do que os não metais, lembram que eu falei que eles eram péssimos em conduzir? E eles são mais maleáveis do que os não metais também, né? Você consegue moldar eles melhor. Os gases nobres. Os gases nobres já têm esse nome, sabe por quê? Porque eles são os elementos químicos que já estão quimicamente estáveis. Eles já possuem 8 elétrons na última camada de valência, que é, digamos assim, o ideal. Então, eles não se misturam com ninguém, eles não se juntam com ninguém, porque eles já estão estáveis. Eles não precisam se juntar com outro átomo para fechar os 8 elétrons na última camada de valência. Isso vocês vão ver melhor no ensino médio também, tá bom? É rara a formação com compostos, como eu falei, eles não se misturam, por isso o nome, né, gases nobres. E eles são gasosos em temperatura ambiente, então eles são gases. E por fim, gente, o hidrogênio. O hidrogênio, ele é classificado à parte porque ele não se encaixa, coitado, ele não se encaixa em nenhuma classificação. Então, ele não se comporta como nenhum dos outros elementos químicos da tabela. Então, só fica ele solitário aqui, tá? Gente, então a aula de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, me mandem as dúvidas que eu vou responder a vocês. Daqui uns dias não, vou logo em seguida começar a preparar outra videoaula explicando alguns exercícios e depois eu vou mandar um trabalhinho e uma recuperação sobre tabela periódica, tá bom? Se tiver dúvidas, me chame. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.